você se obriga, porque senão você vai... Aí é a questão do Estado. Começa com você, né? Começa comigo. Ok. Você vai começar olhando para a câmera? Vou começar olhando para a câmera. Beleza. Isso aí. Atenção. Vai. Estamos aqui em mais um podcast sobre análise transacional na prática, ou AT na prática. E hoje o podcast ele é para você que está à frente de pessoas, é líder e quer ter uma equipe comprometida, formar um time legal. E estou aqui hoje novamente, né? Estamos juntos aqui com o meu amigo Giancarlo, né? Giancarlo, seja bem-vindo novamente ao podcast. O que você gostaria de dizer para nós nesse momento inicial? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve, nos vê. Luiz, prazer estar aqui novamente. E vamos dar continuidade, né, a um tema sobre liderança, né, AT na prática, falando sobre a liderança, o papel da liderança, desafios e alguns temas que eu acho importante, né, os abordarmos, porque tem a ver com algo que é importante na vida das pessoas, das empresas, das instituições, que é o papel do líder. O papel do líder. Bacana, Giancarlo. E então, o que é que você acha de nós começarmos a nossa conversa aqui, trazendo um pouquinho o que nós percebemos assim nas nossas andanças por aí sobre os desafios que os líderes têm enfrentado hoje, né, à frente de pessoas. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. É uma pergunta bem desafiadora já, né? O desafio da liderança. Então, a gente pensar nesse contexto atual. E eu vou filosofar um pouquinho, se me permite, então, né? Eu penso que o desafio da liderança, eu quero fazer um link com um filósofo sul-coreano que eu tenho lido, e que é o Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, A Sociedade do Burnout. E nesse livro, ele faz uma comparação, ele traz digamos assim, uma abordagem, fazendo um comparativo da sociedade da disciplina, digamos assim, numa visão de Foucault, com o que ele chama hoje de, né, sociedade do desempenho. Então, onde nós saímos de uma sociedade pautada em regras, pautada em normas, pautada, digamos assim, numa estrutura, para uma sociedade onde o que importa é o desempenho. Então, as pessoas hoje estão muito preocupadas com o desempenho. Então, estão lá medindo quantas calorias eu estou ingerindo, quanto eu estou andando, quanto tempo eu demoro para fazer determinada atividade. Eu vou assistir um vídeo, que não seja o nosso, né? Acelerado, porque para não perder tempo. Então, eu vou ouvindo o vídeo e vou escrevendo, eu vou fazendo várias atividades paralelas e tudo com tempo cronometrado, porque tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo. Eu vejo pessoas que estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu não consigo. E eu começo, então, né, diz o Han, me preocupar que eu estou ficando obsoleto, que eu preciso, de alguma forma, ter esse desempenho, né? Então, é uma sociedade hoje pautada pelo desempenho. Nós sabemos que, sim, toda empresa privada, principalmente, ela prima por resultado, prima por ter um desempenho, né? Mas é uma abordagem interessante que ele faz e o quanto nós temos que cuidar disso, né? E aonde que isso nos traz? Ele faz um comparativo de que hoje a gente vive uma epidemia não microbiana, mas uma epidemia psicossocial. E aí eu trago, né, fazendo esse gancho, eu trago esse olhar que ele constrói sobre a era do desempenho, né, para a sociedade do desempenho, para o desafio da liderança. E até eu fiz aqui uns tópicos pensando nisso, que eu entendo que um desafio da liderança é o desenvolvimento da alqueidade corporativa. Estou chamando de
Okeidade corporativa. O que seria a okeidade corporativa, Giancarlo? É pensar o seguinte, aqui vou trabalhar com uns 7 P's aqui, né? Pensar o seguinte, né? A liderança, instituir, por exemplo, proteção. Um ambiente de trabalho, né? Que possa, digamos assim, estabelecer elos de confiança entre as pessoas se sintam protegidas desse ambiente, porque tem confiança, há uma ética, as suas necessidades relacionais estão sendo trabalhadas ali. Então, se sente um ambiente protegido dentro da organização. Dentro da corporação, as pessoas trabalhar com a potência delas. Eu vou trabalhar o que elas têm de melhor, eu vou desenvolver as suas potencialidades, aquisição de competências. Então, que o líder, que essa okeidade corporativa possa trazer essa potência também, sabe? Também pensar na permissão que dentro dessa organização as pessoas se permitam errar, se permitam aprender novos comportamentos, se permitam mudar de comportamentos disfuncionais para comportamentos mais funcionais, elas têm essa permissão de fazer isso também. Podemos pensar também na questão da percepção, de nós podermos, do líder e a sua equipe, poder trabalhar a capacidade de não só ouvir o outro, mas perceber o outro, interagir com o outro, né? Ter aí uma atenção, uma conexão mais sintonizada com as pessoas. Porque é importante o líder saber ouvir, sim, né? A gente sabe que o líder a importância de ouvir o outro, mas um pouco além disso, sim, né? Uma conexão, porque eu posso ouvir, mas se eu não criar uma conexão, não tem o mesmo sentido. A prática, ou seja, aquilo que se aprende, também ser colocado em prática, né? Então, fazer ciclos evolutivos, aprendi, pratiquei, o que deu certo, não deu, vou para outro ciclo. Então, que a prática seja também um instrumento de okeidade. Pensar na questão da paciência, porque nem tudo acontece no tempo que a gente quer, cada um tem o seu tempo, tem a sua velocidade, tem a sua forma de aprendizado, e a organização tem que estar preparada para isso, e o líder tem que entender que isso faz parte de um processo de desenvolvimento, né? E, por último, a persistência. Ou seja, não deu certo agora, mas vamos tentar novamente, vamos continuar, né? Vamos olhar isso como uma forma de um estímulo positivo, para que a gente não tenha uma que a gente chama de constância de propósito. Esse é um propósito. Então, vamos continuar no nosso propósito porque ele é adequado e vamos tendo reforços e estímulos positivos. Então, eu penso nessa questão da okeidade corporativa, pensando nesses P's, entendeu? Então, acho que isso é um desafio. É um desafio, né? É um desafio e um desafio atual, sim, né? Porque fazendo um link, que eu estava comentando do Han, o que a gente vê hoje? Qual o desafio da liderança? Lidar com pessoas. E nós temos situações biopsicossociais, né? Afastamento, doenças, pessoas que têm problemas de família, enfim, isso tudo vai aparecer onde? Dentro da organização. Sim. E, de alguma forma ou outra, a organização tem que estar preparada para saber trabalhar isso dentro, né, da sua estrutura. Então, o líder, né, ele tem que olhar essa okeidade. Como é que eu vou estar ok? E aí, ao final, eu estou ok, você está ok e nós estamos ok. Esse é o ponto que eu pensei num deles aqui em relação ao desafio da liderança. E que nesse contexto que você traz, o desafio, então, é a liderança olhar primeiro para si, para olhar para esses aspectos e depois criar esse ambiente dos P's que você traz para a equipe. Sim. E complementando o que você está trazendo, Giancarlo, então, o que é que eu percebo de desafios hoje da liderança? Então, eu tenho trabalhado bastante aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná, e praticamente
Todo dia eu estou com líderes em sala de aula. E um dos grandes desafios da liderança que eu percebo aqui na região é conseguir criar um time. Né? E esse criar o time, ele implica em vários desafios. Por quê? O primeiro ponto é a rotatividade. Então, aqui na região, em alguns setores, nós temos uma rotatividade de funcionários bastante grande. Então, assim, aonde eu vou aplicar treinamentos, essa é uma temática que as empresas trazem para mim. Então, assim, olha só. Então, como criar um time, formar um time se o nível de rotatividade é elevado? E o outro ponto é o comprometimento das pessoas. Então, assim, talvez não é nenhuma equipe ainda. Então, eu tenho ali pessoas trabalhando comigo. No entanto, o comprometimento não está de acordo com o que a empresa precisa ou espera. Né? Então, veja só. O desafio é formar a equipe. No entanto, temos de um lado a rotatividade e de outro lado o nível de comprometimento da equipe. E quem é que influencia isso? A liderança. Então, complementando, o grande desafio, o que é? É a liderança conseguir criar um ambiente que seja favorável para a entrega de resultados. Um ambiente onde exista a oquidade. Que exista a oquidade. Percebe? Porque a liderança ela é avaliada pelos resultados. E quem é que entrega esses resultados? A equipe. Então, se o líder estiver preparado para lidar principalmente com as questões comportamentais, primeiro de se entender, que vem o autoconhecimento, e entender o funcionamento da equipe para conseguir fazer intervenções adequadas. Então, se ele consegue fazer isso, ele consegue criar um time e criar um ambiente favorável para a entrega de resultados. Então, esse é o desafio. Eu acredito que a gente possa, dar sequência na nossa conversa dentro desse contexto, né, Giancarlo? Sim, e você comentou muito bem, Luiz, porque eu fiz 3 pontos, né? Falei o primeiro da oquidade, que combina, porque fala da rotatividade. Por que é a rotatividade numa organização, né? Claro que pode haver fatores externos, mas internamente, o que pode estar contribuindo? Sim, são vários fatores. Né? Olha, qual é o olhar que nós estamos tendo enquanto organização, enquanto liderança, sobre esses fatores que estão impactando na rotatividade na minha equipe. Então, eu fiz 3 pontos, e um deles é justamente esse que você colocou. Um desafio, construção de times, ou construção de time, eu chamo, porque o time aqui é todos inteiramente motivados para a excelência. Esse é o meu conceito de time. Todos inteiramente motivados para a excelência. E quando o desafio nessa construção de times, o que é? Gerir resultado, gerir desempenho, gerir conflitos, né? Gerir processos, gerir inovação, tomada de decisão. Então, o líder tem uma complexidade aqui na construção de um time, porque quando ele tem uma equipe, ele precisa gerir o resultado da equipe. Né? Ele precisa gerir conflitos que podem aparecer na equipe. Ele precisa saber delegar os processos, conhecer minimamente esses processos. Né? Ele precisa ter uma tomada de decisão assertiva. E ele só pode fazer isso se conhecendo e conhecendo a equipe que ele tem. Né? Porque o desempenho dessa equipe, o resultado e o desempenho, é o que vai mostrar o quanto esse líder está sendo efetivo ou não. Né? E queira ou não, o líder vai ser medido pela sua efetividade, pelo seu resultado. Pelo resultado. Pelo resultado. A empresa vai olhar se realmente aquilo que é a meta, as metas estão sendo minimamente atendidas. Né? Então, estou pensando aqui, Giancarlo, a partir dessa nossa conversa, de nós aproveitarmos a experiência que nós temos com treinamento e desenvolvimento, de compartilharmos algumas ferramentas, alguns recursos, algumas técnicas que a gente tem utilizado com empresários e que tem dado resultados. O que você acha de nós conversarmos sobre isso agora, das ferramentas que nós utilizamos e que realmente são eficazes? Eu acho que é válido, porque a gente está falando da prática, né?
Então, na prática, a gente tem alguns pontos. Sim. E que eu coloquei aqui, talvez, como um item desse, que cabe naquilo que você está trazendo, Luiz, que é pensar, assim, como um desafio também do gestor, mas como um desafio que traz algumas ferramentas, né? Que é a autogestão. Sim. Né? Eu me autogerir. Penso que talvez um dos desafios é conhecer o seu estilo pessoal. Qual é o estado de ego predominante que eu utilizo nas minhas relações de liderança, né? Qual é a minha posição existencial, usando aqui os termos da AT, que a AT traz como uma das ferramentas que a gente pode ser útil, né? É muito útil, na verdade. Só né? para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, nos 2 podcasts anteriores nós falamos sobre estados de ego, posições existenciais. Então, se você não assistiu, assista lá, que é sobre isso que o Jean Carlos está falando. Então, eu penso que qual é o estilo de liderança que eu tenho, né? A gente fala estilo e, assim, às vezes eu fujo um pouco de rótulos, né? A gente já conversou em alguns momentos sobre liderança. Então, assim, o modelo diz que modelo isso, modelo aquilo. Eu gosto muito da liderança situacional. Eu uso isso dentro da minha consultoria, das minhas treinamentos. Pensar o seguinte, posso ser mais interventor, vou chamar assim, né? Ou menos intervenção. Mais intervenção ou menos intervenção. Dentro disso, se eu for mais interventor, um estilo mais interventor, eu vou ter um estilo de liderança mais controlador, mais autoritário, mais coercitivo, mais direcionador. Então, quanto mais eu for interventor. Quanto menos eu vou ser, que a gente chama de democrático, né? Eu vou trabalhar mais a participação, mais a cooperação, mais a liberdade, mais a orientação, né? Então, qual é o meu estilo nesse ponto, né? Tem horas que eu utilizo mais ou utilizo menos, sou mais interventor e menos interventor, né? Mais democrático, vamos dizer assim. Mas aonde que eu uso? Como é que eu me percebo, enquanto líder, navegando por esses estilos de liderança, né? E como é que a minha equipe me percebe? Né? E eu acho que isso é importante, porque isso mostra o quanto eu vou contribuir para esse desempenho da equipe, para atingir os resultados, Luiz. É uma das ferramentas. Claro. E assim, foi bacana você falar da liderança situacional, porque eu tenho trabalhado bastante com os meus alunos, nos programas de desenvolvimento de liderança, falando uma frase, que é a seguinte: o líder eficaz conhece a si mesmo, entende o comportamento da equipe e dos seus liderados para fazer intervenções assertivas e autênticas. Então, até complementando isso que você está trazendo, Giancarlo, sobre a liderança situacional, veja só, então se o líder ele consegue fazer um diagnóstico da equipe, aí ele vai entender qual é o melhor estilo para fazer a intervenção. Então, se a equipe ainda precisa de orientação, precisa de suporte, apoio, então ele vai ser mais diretivo ali. Né? Agora, por outro lado, a liderança para crescer, para criar um ambiente favorável à entrega de resultados, ela precisa delegar. E para delegar, a equipe precisa ter autonomia. Exato. Então o líder não precisa ficar tão em cima ali. Tá? Se a equipe sabe o que é para fazer, está bem treinada, tem responsabilidade, então ela precisa de autonomia. Sim. Então, se o líder consegue fazer ter essa percepção e adequar o seu estilo ao que ele está percebendo na equipe, ele vai ser muito mais eficaz. Sim. E aí, Luiz, veja que interessante, né? Quando a empresa foi lá e contratei o Luiz para fazer uma atividade, né? O funcionário chega na empresa, ele não conhece a empresa, não conhece a cultura, né? Ele chega muito mais assustado, né? Porque tem uma questão de como ele vê a empresa, Sim. a imagem que ele vai ter da empresa. E aí o papel da liderança é o quê? Obviamente que nesse momento ele vai ser mais diretivo. Olha, aqui você precisa que você faça isso, né? Isso. Então ele vai orientar, ele vai ser mais diretivo. Ele precisa aprender, né? Ele precisa aprender. E eu preciso estar mais próximo dessa pessoa para poder dar essa direção, né? Mas é normal que à medida que essa pessoa for adquirindo mais experiência, mais maturidade naquele processo,
eu já vou sair de um modelo diretivo para um modelo mais orientativo, mais participativo, mais delegar ao final, né? Então, eu faço uma transição em que, no final, eu não preciso estar lá do lado do Luiz, controlando e vendo se ele fez, se ele não fez. Por quê? Porque esse processo de desenvolvimento foi acompanhado. Então, o que às vezes a gente encontra, né, na prática, no dia a dia, é o líder que tem que passar por mim. Se não passar, se eu não olhar, nada vai ficar bom, não está do jeito que eu quero. Então, eu acabo centralizando a tomada de decisão, que traz uma repercussão é que a hora que eu não estou dentro da empresa, as coisas não saem, porque tudo depende de mim, e eu não sei porquê. E aí eu reclamo que ninguém tem iniciativa, Sim. que se eu não estiver lá as coisas não acontecem, mas porque eu criei uma simbiose, vamos chamar assim, de que se eu não estiver lá realmente não vai acontecer, porque eu tenho que tomar decisão, eu tenho que dizer o que é certo, e senão a coisa não vai funcionar. Então, é um processo de desenvolvimento, né? Então, que passa por se conhecer o seu estilo, conhecer a sua equipe e fazer a intervenção correta no momento certo, dar o feedback. Eu vou dando, em cada momento, o quê? Feedback. Vou fazendo um acompanhamento e esse feedback que vai retroalimentando esse desenvolvimento, né? É interessante esse aspecto que você traz, Giancarlo, porque, veja só, esse estilo, essa forma de liderança que você traz, em algum momento, ela pode até ser efetiva, dependendo quem o líder está liderando ali, né? Só que chega um momento em que é necessário fazer uma transição, porque os integrantes da equipe estão chegando num outro nível, e se o líder não observar isso e continuar com o estilo anterior, ele acaba perdendo efetividade. E aí, isso, inclusive, pode ser uma das causas da rotatividade. Exatamente. Não é? E agora tem um ponto que eu percebo que é o seguinte, que deixa a liderança bastante efetiva, que é a intenção. Então, assim, quando a liderança tem a intenção verdadeira de promover o desenvolvimento da equipe, adequa o seu estilo de liderança para realmente conseguir resultados a partir da equipe, ela acaba sendo mais efetiva. Porque, veja só, a intenção, porque o nosso corpo, né, no cérebro, no funcionamento do corpo humano, ele é muito coerente. Então, não tem como a pessoa estar pensando alguma coisa e demonstrar um comportamento diferente daquilo que ela está pensando. Então, se o líder pensa assim, olha, quem está aqui na minha empresa são pessoas que eu posso contar com elas, eu posso contribuir com o crescimento e desenvolvimento delas, eu quero contar com elas para o meu time, elas são bem-vindas aqui. Então, se tem intenções semelhantes, ou seja, intenções positivas sobre as pessoas ou até mesmo sobre funcionários, né? Porque muitas vezes tem aquele pensamento assim, os funcionários de hoje não querem nada com nada, né? Não são comprometidos. E se o líder tem um pensamento positivo, o que ele consegue fazer? Ele consegue levar os integrantes da equipe a sentirem isso. Opa, eu sou bem-vindo aqui. E até complementando isso, o que acontece? Então, assim, se a liderança tem essa intenção positiva em relação aos colaboradores, se comunica de forma assertiva, né? Então, tem formas de comunicação que aproximam as pessoas e tem formas de comunicação que afastam ou até que geram conflitos. Então, se o líder tem o nível de autoconhecimento no sentido de conseguir ajustar a comunicação ao que ele está percebendo ali no dia a dia da equipe. Dá feedbacks, que é uma ferramenta que você traz, né? E, então, assim, ele consegue ir preparando o time no longo prazo. Porque eu até comento que tem uma trajetória, e assim, pensando na formação do time, né? Se você perguntar assim, como é que faz para formar um time? Então, o primeiro ponto é o relacionamento, porque a liderança se dá pelo relacionamento da equipe. Então, como é que a liderança está se relacionando ali com a equipe? O segundo ponto é o processo de inclusão desse colaborador dentro do ambiente de trabalho. Eu sempre pergunto pro pessoal que está comigo nos treinamentos, assim, pensa comigo, o que é que aquele funcionário que começou a trabalhar com você hoje, o que é que ele vai dizer quando chegar em casa? Sobre como foi a experiência de trabalho, né? E ali ele está decidindo se vai ficar na empresa ou não. Então, veja só,
primeiro ponto, relacionamento. Segundo, o processo de inclusão desse funcionário na equipe. E além da inclusão, o que acontece? Ele precisa aprender sobre os processos e o que eu tenho visto aqui, principalmente aqui na região oeste do Paraná, para muitas empresas ela contrata o funcionário, ele não tem experiência ainda em relação àquilo que espera-se que ele faça. Então, ele tem um processo de aprendizagem e esse processo de aprendizagem leva um tempo. Então, se o funcionário é bem incluído, ele se sente bem-vindo ali no ambiente de trabalho, ele é orientado sobre o que fazer, sobre o que espera-se que ele faça, e até ele desenvolver a competência para isso, né? Então, veja só, esse funcionário, ele se sente bem, sabe o que precisa fazer e um outro ponto desse funcionário saber o que se espera dele em termos de resultados, né? Então, assim, ele já sabe o que é para fazer, sabe como ele vai ser avaliado, quais os resultados que a empresa espera dele. Aí eu sempre digo que aí a liderança, ela consegue ganhar em escala. Por quê? Se o funcionário está nesse nível, é possível delegar. Então, quanto mais pessoas a liderança tem, que são confiáveis, que são pessoas da sua confiança, ele consegue ganhar escala, porque ele vai dando autonomia para essas pessoas e elas vão fazendo o que se espera. E aí vem no ponto principal, que é a entrega de resultados. Então, nessa entrega de resultados, a liderança consegue trabalhar com o time com as melhorias de processos. Então, você tem o pessoal treinado, sente-se bem-vindo, o relacionamento é positivo, e aí sim, quando a conversa lá na empresa é sobre melhorias de processos, o resultado vai vir. Então, perceba, é uma trajetória que a liderança precisa construir conscientemente para conseguir ter essa equipe. Sim. Muitas vezes a gente encontra aquela situação que uma pessoa veio trabalhar pela manhã, à tarde não veio mais. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Né? Então, como é que foi a recepção desse colaborador dentro da sua organização? Claro que há fatores que muitas vezes não estão tão claros, né? Mas, via de regra, o que a gente às vezes percebe? Aquela organização não tem um processo muito claro do que essa pessoa vai fazer. Então, ela vai lá, ela também não tem uma orientação adequada, o processo não foi muito bem definido, a função, o que a pessoa vai fazer. A pessoa foi colocada lá para fazer uma atividade e ninguém deu orientação. Não teve contato, não teve, digamos assim, um acompanhamento. Então, hoje em dia, as pessoas valorizam muito o aspecto relacional, né? Sim. Então, a gente tem que entender que isso faz parte. A remuneração ela é importante, sim, sempre vai ser olhada, mas eu me sentir bem, estar num lugar onde eu me sinta bem trabalhando, hoje é um dos pontos fundamentais. Sim. E aí, isso leva a uma rotatividade. E como você falou, eu preciso olhar a questão de organização, o meu processo está bem organizado, o que essas pessoas vão fazer está bem definidas, para elas está claro o que eu espero dos meus colaboradores, foi definido a meta, o trabalho, a orientação, o acompanhamento, como ele vai ser avaliado o seu desempenho, tudo isso foi bem definido, porque senão, o que acontece, Luiz? Eu posso ficar um mês, um dia, uma semana, um mês, 2 meses, passou o período de experiência, às vezes nem passa o período de experiência, né? Ou passa um dia, como em muitos casos acontece, passou um dia, 2 do tempo de experiência, aí a pessoa sai. Então, gera o quê? Transtornos econômicos, uma série de problemas, né? Então, a liderança na construção de times é fundamental isso, né? Até esses dias, num treinamento, um participante fez um comentário que eu achei interessante, que é o seguinte, ele falou assim, antigamente era a empresa que selecionava o funcionário para trabalhar, né? E hoje está diferente, é o funcionário que está selecionando a empresa, porque é isso que você está trazendo. Se a empresa tem processos bem definidos,
tem uma liderança que é integradora, que respeita as pessoas, que faz com que elas sejam bem-vindas ali, deixa tudo claro. Então, quer dizer, o funcionário vai dar preferência para trabalhar para essa empresa, porque salário por salário, então vou trabalhar numa empresa que o ambiente é mais agradável, mais produtivo, né? Então, olha só a mudança que a gente tem aí agora, né, Giancarlo? E tem uma coisa que eu digo assim para o empresário: crie um senso de pertencimento na sua organização, para que as pessoas tenham orgulho de trabalhar na sua empresa. Isso é uma vantagem competitiva que você tem que desenvolver. Então, quer dizer, a cara do time, né, é a cara da liderança. Podemos dizer assim isso, né? Podemos, eu acho que a gente pode sim, porque a liderança é influenciar, né? Sim, liderança é influência. Então, tanto de uma forma positiva, sim, ou uma forma negativa, mas é a influência que você tem, né? Agora, o que é importante nós falarmos, Giancarlo, então assim, até para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, talvez você pode, assim, não ter tido a experiência ainda de participar de um processo de desenvolvimento, de uma capacitação, tá? E está liderando da maneira como você aprendeu ou acha que é adequada. Tá? E é super importante, se você quer potencializar a sua liderança, busque autoconhecimento, busque novas ferramentas, busque capacitações de liderança, inclusive se quiser estar junto conosco em alguma capacitação, será bem-vindo também, porque a sua equipe pode entregar mais resultados de uma maneira mais efetiva, além do que está entregando, tá? Mas isso depende do ambiente que é criado ali. E é você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui que tem essa influência positiva. Então, permita-se, usando um dos P's que nós comentamos antes, a se desenvolver, a criar novas ferramentas para que a sua liderança seja mais potente. Né? E o que mais, Giancarlo, que a gente tem de ferramentas que a gente pode trazer aqui? A gente pode falar, estávamos falando da comunicação, né? Então, os estilos de comunicação, a forma de comunicar, ela é super importante, né? Não é só saber ouvir, sim, mas também o que eu dou, né? A forma que eu me comunico. Sim. Você falou, olha, tente fazer um exercício de dizer não e balançar a cabeça, ou de dizer sim e balançar a cabeça com não. O corpo, ele não reage direito, né? Porque ele tenta manter uma coerência. Sim. Né? E essa coerência, esse comportamento, ele faz parte da comunicação gestual, né? Corporal. Então, o líder tem que estar atento a isso. Mas nós estamos falando de uma coisa também, uma outra ferramenta que eu acho muito pertinente, que é a questão da motivação, do reconhecimento, da forma que a empresa celebra suas vitórias, de como a gente trata isso dentro da organização. O líder precisa saber fazer o reconhecimento adequado, celebrar de forma adequada, porque a gente estava falando, o ambiente é a diferença hoje. As pessoas escolhem, né, a empresa com base no que elas ouvem. Como é que a sua empresa é vista? Né? O que as pessoas falam da sua empresa? Como é que é trabalhar lá? E isso parte da forma como ela reconhece, da forma como ela motiva, né? Que ela inspira as pessoas a terem um desempenho diferenciado. Pensa só, o funcionário, assim, ele recebeu uma meta ou recebeu lá um projeto e trabalhou bastante para que aquela meta acontecesse. Então, ali, dependendo, ficou ali uma semana, um mês e entregou o resultado. E aí, esse funcionário, o que ele está esperando? Um reconhecimento em relação a isso. Muitas vezes não é nenhum reconhecimento financeiro, não é nada disso. É só obrigado aí, valeu, estou feliz aí pelo seu esforço, bacana que você entregou esse resultado. E quando isso não acontece, aí o funcionário falou, mas calma aí, eu estou aqui, né, focando aqui, fazendo o que é necessário e não sou reconhecido por isso, né, que veja só, não estamos falando nem não é o reconhecimento financeiro, é o reconhecimento psicológico, vamos dizer assim. Sim. Então, isso vai impactar na motivação desse funcionário. Então, a liderança precisa estar atenta a isso,
né, que são as intervenções. Então, assim, ó, o que a equipe precisa nesse momento? Ela precisa de orientação ou precisa de reconhecimento? Agora é o reconhecimento. Então, veja só, a liderança consegue criando esse ambiente que favorece a entrega de resultados, né? Porque assim, ó, sendo assim bastante eficaz nas intervenções de acordo com o que ele percebe na equipe. E uma delas é o reconhecimento. Reconhecimento. E eu penso assim, o reconhecimento psicológico, né? Ele é fundamental, mas é importante o empresário ele alinhar reconhecimento psicológico, reforço psicológico, motivação com reconhecimento financeiro também. Eu costumo dizer assim, você tem na tua empresa, você tem uma equipe de vendas, o pessoal bateu a meta, etc. Tá, é o pessoal de frente. Normalmente eles te remuneram um pessoal de frente. Mas e o pessoal que está atrás ali, que está contribuindo para que isso aconteça? Para que o cliente seja bem atendido lá no pós-venda, para que o cliente seja bem atendido, né, dentro do administrativo. De que forma nós estamos também reconhecendo as pessoas que estão, né, lá no back-office? Nós precisamos ter também ferramentas para reconhecer como um todo. Por isso a okeidade, né? Todos nós estamos ok. Então, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo é importante. Então, eu penso que esse reconhecimento também é importante em todas as áreas, né, Luiz? Veja só. Então, você trouxe um ponto importante aqui. Porque, veja só, o funcionário que tem iniciativa, que trabalha com aquela visão de dono, ele quer crescer. Ele quer crescer. Sim. Então, assim, ele quer o reconhecimento psicológico, mas ele quer crescer também. Então, ele percebe a empresa crescendo. Então, os resultados estão vindo. Então, ele também quer crescer. E aí vem a remuneração que você traz. Ou ele tem um benefício financeiro, ou ele é promovido. Então, quando ele é promovido, ele vai para um outro cargo e consegue ter uma remuneração financeira diferenciada, né? Então, isso também é fundamental. E a empresa precisa estar saudável financeiramente. Então, vamos crescendo junto, porque deve ser frustrante, né? O funcionário vê a empresa crescendo, vê o empresário ali no bem, né? E o salário dele está igual. Então, como é que fica a motivação? Exatamente. Percebe? Então, mas assim, é claro, né? Assim, olhando para os números da empresa, a empresa tem que estar saudável financeiramente, mas o que você traz, isso tem que andar junto, porque senão isso vai lá na frente e interfere na motivação da equipe. Um dos pontos, é isso que você está falando, só para mim pontuar, o Peter Senge traz, quando ele fala lá da quinta disciplina, né, o livro dele é Dança das Mudanças, o primeiro tópico que ele fala é da coerência. Então, que eu tenho que ser coerente com a minha equipe daquilo que eu falo. Porque não adianta eu ir ter um discurso de igualdade, justiça, mas aí assim, eu estou bem, mas você está lá parado. Então, assim, a empresa está crescendo, eu estou a empresa saudável, né, digamos assim, evoluindo, mas você fica onde você está. Então, o ponto que mais pega dentro, né, segundo o Peter Senge, das empresas, no seu crescimento, é a questão da coerência. Então, fazer aquilo que você diz. Claro. E assim, só fazendo um adendo, dependendo, algum empresário aqui esteja nos assistindo, né, e falando, mas quer entender um pouco mais sobre isso, vamos até pontuar um aspecto aqui que é o seguinte, né? Então, tem algumas funções, ali do chão de fábrica, por exemplo, né, que o salário é aquele. Então, assim, não tem como você dobrar aquele salário ali, porque são muitas pessoas trabalhando, e se você fizer isso, inviabiliza a empresa. Agora, aquele funcionário que se esforça, que entrega resultado, ele pode ser promovido. Ele começou ali no trabalho mais básico da empresa, mas daqui a pouco ele já passa por uma supervisão, passa para ser um encarregado de setor, e aí o resultado desse funcionário vai acontecendo gradativamente, ele vai crescendo dentro da empresa e vai crescendo junto com a empresa. Então é bom a gente pontuar isso, porque para algumas funções a faixa salarial é aquela. Sim. Então aí é o funcionário que precisa entregar resultado também, claro, para
subir de nível na empresa. Aí ele consegue ter os resultados. Então, é bom pontuar isso porque né, a gente tem que olhar para o financeiro dos negócios também para se manterem saudáveis. Sim, né? Claro que a gente tem que olhar o seguinte, tem empresas que têm mais condições de fazer isso do que outras. Claro. Uma questão de tamanho, de negócio, de modelo de negócio, enfim. Há uma variáveis aí que tem que ser entendidas que é mais fácil para um do que para outros. Algumas situações podem ser comuns a todos. Por exemplo, eu não consigo dar um aumento, mas eu consigo, por exemplo, instituir uma premiação. Se o nível de satisfação dos nossos clientes for atingir 80%, eu vou ter um bônus. Isso. Né? Se a empresa tiver lá uma redução de desperdício, eu tenho um bônus. Se a empresa tiver mais conformidade no seu produto, eu posso ter um bônus. Então, eu posso instituir mecanismos de remuneração, né? Que estão atrelados à redução de custo, desperdício, né? Desempenho. E isso também é um fator de motivação, né? Porque eu estou contribuindo e, ao mesmo tempo, estou gerando uma economia que vai retornar em forma de benefício para o funcionário. Até você falando, eu me lembrei, ontem eu estava numa cooperativa aqui da região, e olhando a revista dela ali, aí estava ali escrito, os funcionários ganharam o 14º salário, né, no ano passado, porque os resultados da cooperativa foram super expressivos. Né? Então, quer dizer, todos compartilham com os resultados, né, a partir de um critério ali. Tem por exemplo, tem uma meta de faturamento, de resultado. Se a empresa, como um todo, ao final daquele ano, ela atingiu isso, eu posso dar uma premiação para todos. E aí todos trabalham no sentido de buscar essa meta. Então tem vários mecanismos, né, Luiz? Várias formas de você trabalhar, cada empresa dentro do seu contexto. Aí é importante conhecer, analisar, ver como é que isso pode ser feito. Mas é um caminho, né, que traz aí fatores de motivação, fatores de reconhecimento que nós estamos abordando. Né? Bom, você que está nos ouvindo deve estar se pensando, mas é análise transacional na prática e nós não citamos quase análise transacional hoje, né? Mas tenha certeza de tudo isso que nós estamos falando e até os comentários que a gente faz aqui, o nosso suporte teórico, a nossa base teórica é a análise transacional. Então, se você quer saber mais sobre análise transacional, nós temos os outros podcasts, nos sigam nas redes sociais aí que a gente compartilha bastante informações sobre isso, né? Mas nós já estamos quase chegando no final aqui, Giancarlo. Não é o final ainda, né? Mas nós temos um assunto para falar ainda, que é o seguinte, que você tem bastante experiência, porque a nossa abordagem aqui é mais da liderança no ambiente privado, né? Mas e a liderança, como que é liderar no setor público, né? Então, como é que você tem visto isso, Giancarlo? Até pela experiência que você tem, né, nessa área, como é liderar no setor público? Então, Luiz, eu acho que é importante a gente olhar, a gente fala muito da empresa, da organização, e às vezes dá uma conotação de que a gente está falando exclusivamente da análise transacional para empresas privadas, né? Não, a análise transacional, ela se aplica a qualquer, né, negócio, qualquer empresa pública, privada, saúde, né, aquelas outras áreas que nós já abordamos no podcast anterior. É óbvio que na área pública a gente tem diferença de objetivo, de processo, de metas, né? A estrutura e o contexto são diferentes. Mas tem algo em comum. Todas elas, nós estamos falando de pessoas. Pessoas. Né? E eu penso que, às vezes, a área pública com um diferencial maior ainda, porque a finalidade são pessoas. O próprio contexto, o objetivo é social. Né? O objetivo de uma empresa privada é o lucro. Sim. Né? É ter o resultado financeiro econômico. Numa empresa pública, o objetivo é atender o cidadão. O cidadão. Atender a pessoa que está lá, né? E por isso que eu acho que penso que tem uma complexidade maior, porque eu preciso olhar para mim todas essas questões que a gente está falando, né? Obviamente, eu não tenho como dar algumas questões de remuneração, porque aí a maneira, o contexto é diferenciado.
Porém, eu tenho que motivar as pessoas que estão dentro da minha organização, dentro da minha área, do meu departamento, né? Eu vejo, às vezes, um pouco de carência, na verdade, Luiz, de desenvolvimento da área pública para isso que nós estamos falando, né? E em relação a esse autodesenvolvimento, buscar melhores relacionamentos internos, trabalhar isso de forma mais efetiva, para que também tenha um resultado melhor lá na ponta. Então, e como que essa sua percepção impacta nos resultados da entrega do serviço público, né? Uhum. Como que é isso? Porque a liderança influencia nos funcionários ali. Como que isso impacta na entrega do serviço público? Uma coisa que a gente observa, e eu estou falando isso por conta de estatísticas que qualquer um pode procurar na internet, afastamentos, por exemplo, de funcionários, licenças com doenças, enfim, insatisfação, que vão se utilizando de outras maneiras para pessoas ficarem afastadas do seu trabalho, né? Então, eu tenho, na minha área, 10 pessoas, mas acabo tendo 5 trabalhando, os outros 5 estão de licença, estão meio afastadas. E aí a produtividade daquele setor, ela cai drasticamente. Então, imagina isso na área de saúde, por exemplo. O estresse, como é que você vai gerenciar esse estresse, essas questões? Aí quem está ali trabalhando fica mais estressado porque fica com sobrecarga de trabalho. E aí você vê as pessoas aguardando atendimento. Sim. E quem já está lá já não tem esse suporte, já não tem todo um preparo, né? Não tem consciência, vamos colocar assim também, do que está lhe afetando, do que é dele, né? Trazendo aí no contexto da análise transacional, para poder lidar com essas situações. E aí isso acaba gerando um problema maior ainda, né? E o que você diria, Giancarlo, para alguém que está à frente de alguma secretaria, de uma prefeitura, ou até para um próprio prefeito ou prefeita que esteja nos assistindo aqui, o que é que você diria para eles em relação a esse cuidado com a equipe e relacionado com a qualidade do serviço público? Que caminho que você diria para eles, então, para lidar de forma assertiva com isso? Eu acho que eu vou utilizar o que a gente comentou já, né, na construção de equipes, de times, ainda que a gente tenha contextos diferentes, mas a gente está falando de pessoas. Sim. Né? Então, é humanizar as relações. Né? A tecnologia vai ajudar, traz soluções bacanas, mas como é que você monta teu time com base em competência, com base em preparo, que as pessoas sejam capazes de fazer mudanças efetivas, que sejam, como é que eu posso dizer para você, que possam trazer efetivamente resultados na construção da equipe, no desempenho, na liderança, e isso se repercuta lá no desempenho que a própria a departamento está demonstrando para a sociedade, números, enfim, que demonstrem esse compromisso. Né? E capacitá-los. Acho que poderíamos resumir assim, capacitação, treinamento, desenvolvimento de competências interpessoais. Porque eu escuto de algumas, né, aqui e ali, às vezes muitas áreas conflituosas, porque na área privada, como é que a pessoa se torna líder? Por competência, por mostrar resultado. Entregou resultado, vai avançando. Na área pública, eu já tenho questões, mas um contexto político. Esse não é o único critério, tem mais critérios. Né? Mas, e aí isso se torna diferente. De repente, a pessoa que foi alçada numa posição de liderança na área pública, porque ela tem tempo de casa, tem toda uma legislação, algo que coloca ela nessa posição, né? E eu percebi ao longo de treinamentos que eu já fiz para a área pública, que muitas pessoas foram colocadas lá, mas não tiveram preparo. Sim. Não houve essa preocupação de preparar as pessoas para que ela também pudesse preparar ou tirar o melhor da sua equipe. Ela caiu lá naquele ponto. E ela vai fazer a sua gestão da forma que ela aprendeu, o que ela sabe. E que muitas vezes não é o suficiente para trazer um resultado que é esperado. Né?
Então, a capacitação, desenvolvimento, é importante, é fundamental nisso. Eu percebo, a partir do que você está trazendo, que uma forma de melhorar o serviço público é investir nas lideranças, então. É investir na liderança. Mas esse investimento consistente, né? Não é ali uma palestra, não é um curso de um dia, né? É um programa de desenvolvimento de lideranças consistente, com profissionais capacitados que realmente conseguem dar instrumentos para a liderança conduzir de forma adequada a equipe, que por consequência vai trazer um resultado significativo para o cidadão, né? Então, fica a dica aí, né, para quem está no setor público aí, quer melhorar o serviço público. E a qualidade do serviço público. A qualidade do serviço público, o atendimento, o resultado, né? Porque a gente fala de resultado. Sim. E quem produz bons resultados é quem está feliz, quem está feliz. Né? Quem se sente bem naquilo que está fazendo. Muito bem, Giancarlo. Estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Tem alguma outra coisa que você queria falar nesse assunto, nesse podcast que não foi dito ainda, que aí eu depois já vou para a parte final já. Olha, eu acredito que assim, a gente poderia falar de mais algumas questões, próprias ferramentas, né? Como a gente... você comentou da AT, sim, nós estamos falando de AT o tempo todo, né? Sim. Comunicação, estamos falando de transações, de reconhecimento, estado de ego, posição existencial, conflitos, nós estamos falando de jogos psicológicos, então, tudo que nós abordamos aqui tem um fundo da análise transacional, né? De como a gente pode usar todo esse repertório, esse conhecimento da análise transacional para transformar, né, a liderança, ser uma liderança que alguns falam transformacional, né, mas transformar a organização, né, numa organização de alto desempenho, que é um tema que eu particularmente acho importante, interessante, sempre trabalho, buscar a excelência. Né? Muito bom, Giancarlo. E para você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo e quer avançar nesse conteúdo, quer se desenvolver enquanto líderes, então sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo vai ter os nossos contatos, né? Ou se você quer, por exemplo, aprender mais sobre análise transacional, há uma capacitação específica para isso, ou se você precisa de um programa de desenvolvimento de lideranças, a gente também tem essa opção. Quer se desenvolver enquanto pessoa, tem um programa de desenvolvimento pessoal também. Então, assim, entre em contato conosco que a gente pode te dar esse suporte, né? E então, Giancarlo, finalizando, o que é que nós deixaríamos aqui de mensagem final para quem nos assistiu, está nos assistindo aqui nesse podcast sobre esse contexto aí de liderança, formação de times, resultados? O que nós poderíamos deixar de mensagem final para eles? Eu penso em 3 pontos, Luiz. Ok. O que eu poderia dizer é o seguinte. Primeiro, trabalhe, seja adaptável. Não é o mais forte, nem o mais rápido que sobrevive. É aquele que melhor se adapta às mudanças. Isso, Charles Darwin. Há muito tempo, né? Há muito tempo, já né? falou sobre isso. E, num contexto atual, isso está mais importante do que nunca, né? Então, capacidade de adaptação às mudanças. Segundo, decisões baseadas em dados e fatos, mas orientada por valores. Tenha os valores de sua organização bem instituídos, que possam inspirar as pessoas a fazer parte dessa organização e que esses valores orientem a tomada de decisão. E, por último, eu penso que, fundamental, lidere pelo exemplo. Seja o exemplo para os seus liderados. Eles vão seguir aquele exemplo que você está dando. Por isso, da coerência entre o que você diz e o que você faz. Bacana, Giancarlo. O que eu quero dizer como mensagem final é o seguinte. Relembrar uma frase que eu já disse hoje aqui no podcast, que é a seguinte. O líder eficaz conhece a si mesmo, entende o comportamento da equipe e dos liderados para fazer intervenções assertivas e autênticas. Então, tem muito conteúdo aí para a aplicação prática dessa frase.
E além disso, um outro ponto é o seguinte, se você está à frente de pessoas, crie ou pense sobre o seu método de liderança. Então, reflita sobre o que você faz para integrar a equipe ao ambiente de trabalho, o que você faz para treinar essa equipe, para elas desenvolverem competências e entregar os resultados que você espera. Contrate resultados, deixe bem claro o que é que você espera que cada integrante da equipe entregue em termos de desempenho, porque isso deixa o funcionário mais seguro. Continue desenvolvendo competências constantes na equipe, porque aí você chega no nível que você pode delegar responsabilidades, pode delegar funções, e isso amplia a eficácia da sua liderança. Para você chegar no estágio que eu até comentei, em que você vai ganhar escala na sua liderança, é quando você consegue conversar sobre melhorias de processos com a sua equipe. Quando você tem um grupo de melhorias, um time de melhorias que está focado em pensar em novas soluções, então isso vai trazer mais resultados, mas isso é construído. Então, assim, crie o seu método de liderança. Escreva aquilo que funciona bem, que na sua prática você faz e dá bons resultados. Escreva, sistematize e coloque em ação. Você vai ver que vai dar resultado, e essa metodologia as outras pessoas que estão se preparando para ser líderes contigo vão sofrer desses resultados também. Muito bem, Giancarlo. Então chegamos ao fim. Chegamos ao fim e queria dizer o seguinte: se você gostou do nosso conteúdo, siga-nos nas redes sociais, divulgue o nosso conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas e que possa contribuir para o desenvolvimento das organizações e o desenvolvimento interpessoal de cada um. Bacana, Giancarlo. E assim, coloque nos comentários aí outros assuntos que vocês queiram que a gente fale, que a gente comente, que aí nós podemos fazer um ajuste em relação a isso também. Bacana, então. Bacana. Foi um prazer estar aqui com você novamente, Giancarlo, e até no próximo podcast. Abraço. Vemos em breve. Até mais.